Direito em poucas palavras. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direito em Poucas Palavras. E hoje a gente vai tratar de um assunto super interessante, que é justiça multiportas, mediação e conciliação. E para explicar isso para vocês, nós convidamos a professora doutora Laís Reis. Boa noite, pessoal. Também para falar sobre mediação, a mediadora Manuela Campos. Boa noite, pessoal. E, não menos importante, para falar da conciliação, Natália Estela Nogueira. Boa noite. É logo depois da vinheta, não sai daí. Corre da lei, vem cá escutar. Direito em poucas palavras pra te ajudar no caos da vida. Clareza achar tudo que importa sem enrolar. Palavra é poder, o resto é ruído. Aqui é direto, nada é escondido. Aumenta o som, presta atenção. Direito simplificado na palma da mão. Bom, meninas, é um prazer ter vocês aqui. E, pra gente começar, eu queria saber de você, Laís, o que é justiça multiportas? Quando eu vi esse tema, eu fiquei, assim, muito curioso, porque é um termo totalmente diferente, e eu gostaria muito que você explicasse pra gente a definição. Mas antes, se apresente pro pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Reis, eu sou professora na disciplina de Processo Civil da Universidade Estadual de Feira de Santana, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre um dos temas centrais para a eficiência do sistema de justiça, a conciliação e a mediação. Para que vocês possam compreender esse nosso debate, nós precisamos falar sobre um conceito fundamental, o da justiça multiportas. Baseado em informações do próprio Conselho Nacional de Justiça, o sistema de justiça multiportas foi um conceito idealizado pelo professor Frank Sender, da Universidade de Harvard, em 1976. A ideia é revolucionária. Embora ela seja simples, o fórum, ou sistema de justiça, ele não deve ser visto como um local com uma única porta de entrada, o processo judicial tradicional que leva a uma sentença. Pelo contrário, o judiciário ele deve oferecer diversas portas, ou seja, diversos caminhos para que o cidadão possa resolver seu conflito. Dependendo do problema apresentado, a pessoa é encaminhada para a porta mais adequada. A conciliação e a mediação são duas dessas portas principais, mas existem também outras, como a arbitragem, as práticas de justiça restaurativa e, claro, o próprio processo judicial tradicional, que continua sendo essencial para casos mais complexos que envolvem direitos indisponíveis. Como destaca o CNJ, o objetivo da justiça multiportas é garantir o acesso efetivo a uma ordem jurídica justa, oferecendo soluções mais céleres, mais adequadas ao perfil de cada caso e muitas vezes menos onerosas para todos os envolvidos. É exatamente sobre duas dessas portas essenciais que falaremos hoje. Vamos entender como a conciliação e a mediação funcionam na prática através dos casos que nossos convidados vão nos apresentar. Nosso entrevistador, o querido Alex Torres, amigo de longa data, irá receber duas convidadas muito especiais, que é a doutora Manuela Campos e a doutora Natália Estela Nogueira. Somos também amigas de longa data e eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Explicação perfeita, Laís. Eu acho que agora quem está assistindo a gente vai conseguir saber diferenciar o que é a justiça multiportas. E agora a gente vai convidar a nossa doutora Manuela Campos para explicar para a gente um pouco sobre o que é mediação. Não é isso, Manuela? Isso, exatamente. Manuela, eu, quando estava pesquisando sobre o assunto, vi que muitas pessoas confundem mediação com outros métodos, tipo a conciliação e até a arbitragem. Você poderia ajudar a gente a entender de uma forma clara o que exatamente é mediação e qual o seu principal objetivo? Então, de uma forma mais direta, a mediação ela é um método voluntário de resolução de conflito. E nele, um terceiro, o mediador, que é neutro e imparcial, atua como facilitador do diálogo entre as partes. O ponto central e talvez a maior diferença é que a mediação é ideal para conflitos onde as pessoas têm um vínculo anterior, que precisa ser preservado, como a questão da família, vizinhança ou sociedades empresariais. E o objetivo não é simplesmente fechar um acordo financeiro, enfim, mas sim restabelecer a comunicação e permitir que as próprias partes construam juntos uma solução que atenda às suas necessidades reais. Poxa, Manu, isso é muito interessante. Então, o que exatamente faz um mediador? Qual é o seu papel na sala de mediação?
O mediador ele não é um juiz e nem um mesmo conselheiro, né? Nós não julgamos quem está certo ou quem está errado, não damos sugestões de acordo. Nosso papel é técnico. Nós usamos ferramentas de comunicação e da negociação para criar um ambiente seguro, estruturado e, acima de tudo, confidencial. Nós organizamos a conversa, ajudamos as partes a identificar seus reais interesses, que muitas vezes estão escondidos debaixo de acusações, né? E equilibramos o poder na mesa. O protagonismo é totalmente das partes. Nós apenas gerenciamos o papel, né, no processo para que elas mesmas encontrem a solução. Ó, perfeito, Manuela. Eu gostei da sua explicação. Mas só mais uma dúvida. E essa prática, ela tem algum amparo legal? Quais são os dispositivos jurídicos que dão suporte à mediação hoje no Brasil? Com certeza, a mediação deixou de ser uma alternativa e hoje é uma verdadeira política pública de acesso à justiça. Nossos principais pilares legais são a Resolução número 125 de 2010 do CNJ, que foi grande marco inicial incentivando a criação do Centro de Mediação nos tribunais. O Código de Processo Civil de 2015, ele também traz a mediação, né, que tornou a audiência de mediação ou conciliação uma etapa preferencial no início da maioria dos processos judiciais. E claro que não poderia faltar a Lei de Mediação, que é a nossa lei específica. Ela regula todo o procedimento, estabelece os princípios, como a imparcialidade, do mediador, e a confidencialidade também do processo e a autonomia da vontade das partes, que é imprescindível. Manuela, para que nossos espectadores possam visualizar isso, você poderia nos trazer um exemplo prático? Uma vivência sua como mediadora que ilustre como a mediação funciona? Claro, vou usar um exemplo muito comum: um divórcio com filhos. Recebi um casal que estava em litígio judicial há mais de um ano, brigando pela guarda e pelo tempo de convivência com o filho pequeno. A comunicação entre eles era feita apenas por e-mails agressivos. Na primeira sessão, eles mal se olhavam. Meu trabalho inicial foi apenas estabelecer as regras da conversa. Em sessões privadas, onde a confidencialidade é total, eu pude entender o que estava por trás da briga. Ela, a mãe, não estava com raiva por ele querer dias a mais com a criança. Ela estava exausta, sentindo que ele só queria a parte divertida e deixava com toda a responsabilidade da rotina para a mãe. Da escola, como saúde, enfim. Ele, né, o pai, por sua vez, não queria tirar o filho dela. Ele se sentia excluído, como se estivesse se tornando apenas um pai de fim de semana e estivesse perdendo o vínculo. O problema não era o dia, era o sentimento. Ao facilitar o diálogo, eles puderam dizer isso um ao outro de forma construtiva, sem acusações. Ao final, eles mesmos desenharam um plano de parentalidade muito mais detalhado e funcional do que qualquer outro juiz poderia fazer, né? Sentenciando, por exemplo, incluindo as regras, como falariam da escola, como lidariam com as férias, por exemplo. Cara, que exemplo fantástico. Eles não apenas resolvem o processo, mas aprenderam a conversar novamente, certo? Exatamente, Alex. Eles não saíram de lá como melhores amigos, mas saíram como pais funcionais, né? Capazes de tornar a convivência mais agradável e tomar decisões pelo filho, sem tanto conflito. E esse é o poder da mediação. Ela devolve às pessoas a autonomia para resolverem seus próprios problemas. Doutora Manuela Figueiredo Campos, muito obrigado pela sua participação. Foi uma verdadeira aula sobre o poder do diálogo. Agradeço pelo convite, Alex. A mediação é um caminho transformador e eu fico muito feliz em poder compartilhar sobre isso aqui. Agora, entrando no último assunto do programa de hoje, vamos falar com a nossa convidada, doutora Natália Estela Nogueira. Doutora Natália, conta pra gente um pouquinho sobre o que é conciliação, mas antes, né, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Oi, pessoal, me chamo Natália Estela e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Alex. Eu, como conciliadora há 4 anos, trabalho em situações onde as partes preferencialmente não possuem um vínculo prévio, facilitando o diálogo e muitas vezes sugerindo soluções para que as partes envolvidas cheguem de fato a um acordo no momento da audiência de conciliação. E aqui vai uma observação. Com o advento da Constituição Federal de 1988, as pessoas passaram a ter um maior acesso ao Poder Judiciário, fato que ocasionou um aumento na demanda dos processos em trâmite.
A partir disso, tornou-se necessária a criação de técnicas de solução de conflitos, objetivando o acordo entre os interessados, ao invés de uma tramitação mais lenta e mais burocrática, com várias etapas processuais, prazos, formalidades e procedimentos específicos. O próprio Código de Processo Civil oferece aos sujeitos o poder de atuarem como juízes de suas próprias vidas, ao dar a elas o poder de decidir o que é considerado mais adequado para os seus interesses em disputa. Além disso, o Código tenta transformar a cultura da disputa em uma cultura de pacificação, Alex, oferecendo aos participantes do processo o protagonismo e autonomia para resolver seus próprios conflitos de forma mais satisfatória para todos. Nesse sentido, Alex, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 165, parágrafo 2º, define que o conciliador pode atuar de forma mais ativa, apresentando preferencialmente soluções para o litígio em questão. E, além disso, o Código proíbe que o conciliador pressione, intimide ou venha constranger. Isso é fundamental porque a solução do conflito deve ser feita de forma livre e voluntária. Eu, enquanto conciliadora, no exercício da minha profissão, devo seguir os princípios que estão expressos no artigo 167 do Código de Processo Civil em cada sessão que eu conduzo. Primeiro é a independência, né, garantindo que a minha condução seja ética e autônoma. Logo em seguida, a minha atuação deve seguir os demais princípios, incluindo o princípio da imparcialidade, autonomia da vontade, que, conforme eu mencionei anteriormente, no momento da audiência de conciliação, tudo vai ser construído com base na vontade dos litigantes. A confidencialidade, tudo o que for dito na sessão deve permanecer em sigilo, a oralidade e a informalidade. E, por fim, a decisão deve ser informada. Cabe a mim, então, Alex, garantir que as partes entendam plenamente o que estão acordando. Perfeito, doutora Natália. Foi muito bom saber aí como é a atuação de um conciliador. Mas conta um pouquinho pra gente sobre o local onde você trabalha. Como conciliadora, eu trabalho nos centros judiciários de solução consensual de conflitos, criados pelos tribunais, conforme o artigo 165 do Código de Processo Civil. Esses espaços são responsáveis por realizar sessões e audiências de conciliação e mediação, sem precisar ir ao judiciário tradicional. É um ambiente estruturado, mas focado em soluções de consolidação. Interessante, Natália. E como alguém se torna um conciliador? Eu ouvi dizer que não é com um concurso público padrão. Exato, Alex. Não existe um concurso público unificado para se tornar um conciliador. As oportunidades surgem por meio de processos seletivos simplificados ou por meio de cadastro de reserva voluntária, que são organizados pelos tribunais de justiça estaduais e pelo CNJ. O processo pode envolver, além da parte seletiva, a formação por meio de cursos específicos sobre a mediação e conciliação e o cadastro no sistema de conciliadores e mediadores judiciais. É um processo acessível e prático, permitindo que profissionais de diversas áreas entrem no sistema. Faz sentido. E vejo que isso ajuda a diversificar o perfil dos conciliadores. Mas, Natália, o que você observa no dia a dia? Muitas pessoas participam desse processo? Alex, infelizmente, o que eu vejo é um cenário de pessoas muitas vezes insegura em confiar nas mãos do conciliador esse papel. Muitos ainda associam resolução de conflitos apenas ao juiz ou o advogado e têm receio de que o conciliador não seja totalmente imparcial ou capacitado o suficiente para tanto. Por exemplo, em um caso de pensão alimentícia que eu atendi, um casal tinha um filho de apenas 5 anos e tinha uma relação claramente difícil. O clima estava tão tenso ao entrarem na sala que a mulher alegava o tempo todo que o homem não vinha cumprindo com o valor que foi combinado informalmente e que ela estava arcando sozinha com todas as despesas da criança. O homem, por outro lado, dizia que estava desempregado e que o valor pedido era impossível de pagar naquele momento. Eu, como conciliadora, meu papel não era julgar quem estava certo ou errado, mas restabelecer um diálogo e tentar construir uma solução justa e possível, né, para ambos, sempre com foco no bem-estar da criança.
Fiquei muito feliz, Alex, que no final conseguimos construir um acordo. O homem pagaria uma pensão proporcional à sua renda atual e também ficou acertado que assim que conseguisse um emprego fixo, o valor seria revisto em um momento oportuno. Que tipo de conflito pode ser resolvido através da conciliação? Diversos são os conflitos: pensão alimentícia, a guarda dos filhos, o divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívida em bancos, demissão de trabalho e entre outras questões. Perfeita explicação. Acredito que tanto eu quanto os nossos ouvintes entenderam muito bem essa questão. Mas o resultado da conciliação tem validade jurídica? Sim, tem sim. Todos os acordos obtidos por meio da conciliação têm força de decisão judicial, pois eles serão homologados por um juiz. Perfeito, então, Natália. E assim, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast jurídico. A gente agradece a presença ilustre das nossas convidadas, a professora doutora Laís, a doutora Manuela, a doutora Natália. A gente agradece por vocês virem aqui compartilhar os seus conhecimentos e trazerem os casos concretos que nos ajudaram a entender na prática como essas ferramentas acabam funcionando. A gente agradece também a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esperamos que este episódio tenha sido útil e esclarecedor sobre os métodos de resolução de conflitos. Um abraço e até a próxima. Corre da lei, vem cá escutar. Direito em poucas palavras pra te ajudar no caos da vida. Clareza achar tudo que importa sem enrolar. Palavra é poder, o resto é ruído. Aqui é direto, nada é escondido. Aumenta o som, presta atenção. Direito simplificado na palma da mão. No corre da lei, vem cá escutar. Direito em poucas palavras pra te ajudar no caos da vida. Clareza achar tudo que importa sem enrolar. Palavra é poder, o resto é ruído. Aqui é direto, nada é escondido. Aumenta o som, presta atenção. Direito simplificado na palma da mão.